Uma derrota que liga o sinal de alerta. Primeiro tempo até um pouco equilibrado, mas o Bahia ficou devendo, ficou muito longe do padrão de jogo do Bahia, do comprometimento que o Bahia sempre tem. Nas últimas 3 partidas, longe de Salvador, o Bahia não balançou a rede e perdeu as 3 por 1-0. Precisa melhorar. Tá criando, mas precisa ser efetivo. E mais um jogo fora de casa, nós perdemos para o Ituano 1-0, nós perdemos para o Vasco 1-0, nós perdemos hoje 1-0. E tudo jogo que nós tivemos chance de fazer gol e não fizemos. A noite de sexta-feira foi histórica para o Tombense. Foi a primeira vitória do time na história da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o jogo foi até equilibrado. Keké levou perigo para o gol de Danilo Fernandes. Rildo também assustou nesse chute. A melhor chance da primeira etapa foi essa de Patrick Luca, que exigiu grande defesa de Felipe Garcia. É um grande goleiro, né? Fez algumas defesas muito boas realmente, mas nós temos que buscar, a gente tinha que buscar fazer o gol em cima dele. Hoje a gente não conseguiu mais uma vez, ficamos devendo. O Tombense melhorou no segundo tempo e em uma boa jogada achou o gol com Renatinho. Jacaré foi quem chegou mais perto do empate. Pouco ainda para um Bahia que não consegue jogar bem longe de Salvador. E muito diferente do 100% de aproveitamento na Arena Fonte Nova. Em casa somos 100% e precisamos continuar como 100%. O time do Criciúma é um time bastante difícil, né? Está no meio de tabela, um time que briga muito. Tem uma defesa forte e nós precisamos superar tudo isso. Precisamos fazer um jogo acima dos 2 últimos que nós fizemos. Bom, antes da gente começar a nossa avaliação aqui da partida, eu queria falar sobre o Guto, que me surpreendeu positivamente. A gente reclama tanto, né, quando ele vem com as desculpas do improvável pelo resultado. Não, e ele assumiu, não fomos bem, precisamos melhorar, e realmente foi o que aconteceu. Mas criamos e não concluiu. Sim, o que importa no futebol? O gol, né? O se não dá resultado. Então, parabéns aí ao treinador que reconheceu o desempenho ruim do Bahia. Realmente foi um jogo péssimo. Não tinha como ser de outra forma, né, Juliana? Eu acho que ficou visível para todos que o Bahia jogou muito mal, mas muito mal mesmo. Apresentação nessa foi Série muito. B, né? Então o próprio Guto deve ter ficado frustrado, né? Porque trabalha na semana para tentar chegar fora de casa e fazer os 3 pontos e faz uma partida daquela. Não aposto mais alto no Bahia. Falei que ia dar 3-0 só para me fazer passar vergonha esse time. Pois é. Então, e olha que o próximo jogo, né, que vai ser aqui na Arena Fonte Nova no sábado, o Bahia ainda tem perdeu o Marco Antônio pela primeira vez, o que as pessoas, alguns críticos, né, falam do jogador, que ele não está bem, que tem que ser substituído. Vamos ver agora como é que o Guto vai arrumar isso daí. Tem Rodallega, né? Rodallega ainda não é. Ele deve botar aos poucos, ainda não está né? confirmado. Mas, ao que tudo indica, vai pelo menos para o banco. Porque ele não vai ter o Marco Antônio, o Marcelo Rian, o Raí. São dúvidas, né? Estão num trabalho de transição, que seria um jogador para ser utilizado era o Marcelo Rian, até dentro de casa, com apoio da torcida, para ver se o menino deslancha. Mas falta realmente aquela coisa, como a gente estava falando nesse instante aqui do Vitória, a gente fala, cabe também para o Bahia. Né? Falta o 9, falta o cara que empurra a bola para dentro. Até o Jacaré fez uma excelente conclusão ali, que quase ele marca o gol de empate. Né? Então, foi uma alternativa para aquele momento do jogo, mas você vê que o Bahia bate muito bola de fora da área, não está tendo aquela jogada concatenada para poder chegar na área e fazer o gol. Está faltando isso também no Bahia. Eu acho que foi um jogo de preguiça completa do Bahia. É isso mesmo. Parabéns, então, para Guto pela coletiva que ele deu. Outro dia ele reclamou até do vento. Acho que o vento atrapalhou o Bahia a ganhar o jogo. Então, é assim, a gente tem que falar o que está acontecendo no jogo. A gente não está criticando o treinador, não, está criticando o que a gente está vendo no jogo. E a gente conversou aqui outro dia, ele elogiou pra caramba aqui o Marcelo Rian. Eu tive aqui, foi 15 de abril, se eu não me engano, e teve mais umas 3 ou 4 partidas do Bahia. O Marcelo Rian, nada. E o Bahia são 9, para quem teve Beijoca, para quem teve agora recente, Gilberto brocando direto, Rodallega, brocador. Cadê o 9 do Bahia? Não, tem que ter um 9, meu amigo.
A única vez que o Bahia deu certo sem o 9 foi quando tinha Edgar Júnior. Edgar Júnior, eu chamava ele de piloto de fuga, sabe por quê? Porque ele era pelas pontas, mas quando ficava sem um 9, que era Hernani, o brocador, quando Hernani saía, ele gravitava naquela posição e fazia gols, o Edgar Júnior. Fazia vários gols no comando do ataque do Bahia lá na frente, não era o 9. Mas está na cara que o Bahia precisa de um 9, precisa de um centroavante, porque Davó e Jacaré não vai resolver essa parada. Esses caras são para cruzar para o centroavante, eles têm que cruzar para o centroavante lá no meio. Os volantes do Bahia não fazem gol. Marco Antônio, eu gosto muito do futebol de Marco Antônio, que ele consegue prender os zagueiros ficam preocupados com ele, tá certo? E essa partida do Bahia é para você riscar do mapa. Série B do Campeonato Brasileiro é pedreira, meu irmão. Uma bola você encaixa, você vê o Ituano, fez 1-0 contra o Bahia e não quis mais jogar. E ganhou o jogo de 1-0. Ganhou 3 pontos, somou 3 pontos na tabela de classificação, que o importante é isso. Hoje o Bahia está num declínio, não se manteve no topo, o Bahia hoje é 3º colocado, não pode nem pensar em sair desse G4, porque aí a posição de classificação, o 4º colocado é campeão brasileiro, vai para a Série A, o 3º também, o 2º e o 1º já é campeão da Série B e também vai para a Série A. Então não pode nem pensar em empatar com o Criciúma, como o Edmilson falou aqui. Criciúma é um timezinho chato. Eu assisti também Criciúma e Cruzeiro. Time chato, joga pra caramba na Série B, né? Para o futebol da série B. Onde o Bahia está e ele também. O que a gente tem que analisar é que eu não acredito que o Bahia foi com a ideia de que seria um jogo fácil. Não tem jogo fácil mais hoje em dia. Todos os atletas, como a gente vem falando, se posiciona, tem a questão das orientações do técnico, hoje em dia as linhas de 4, o balanço, todos os times hoje em dia trabalham com o entendimento do jogo posicional, da questão de diminuir espaço, de procurar não dar linha de passe, então não tem como eu ir para um jogo onde eu vou achar que vou ter facilidade. O que faz a diferença de um jogo entre outro é você ter essa dinâmica, ter a questão que a gente fala, a questão intuitiva, tem que ter aquele jogador diferente. Se a gente fizer sempre só o balanço, só o cruzamento, vai ter a zaga posicionada, vai estar os volantes bem postados. E o que a gente tem falado, eu acho que da outra vez que eu vim aqui, a gente já falou. Sem Roda Negra não tem um outro que encaixe ali. E o Bahia sofre por essa questão da posição de ter o homem de referência. Então, precisa se achar uma segunda opção, já que ele está há tanto tempo fora, porque o Bahia tem sofrido com isso. Então, essa questão do Bahia ter uma boa estrutura, ter um bom conjunto, se não tiver o definidor, que a gente já viu que é importante em qualquer equipe, como a gente vê aqui, todo time tem que ter seu 9 que bote a bola para dentro. Se não tiver, sempre vai sofrer. Chave, eu falei das ausências, mas rapidamente eu falo do retorno também de para mim, o principal jogador do Bahia, que é o Rezende. Faz muita falta. Olha a tabela de classificação, Cruzeiro. Que campanha do Cruzeiro, 22 pontos em 9 jogos, tá aí bem na primeira posição. O Vasco tá na segunda com 17, o Bahia aparece na terceira posição com 16 pontos. Precisa se ligar, Tricolor, não pode ficar saindo desse G4, o Cruzeiro já se afastou do quinto, isso, bastante. Demais. O Grêmio é o quinto hoje com 13 pontos, ou seja, 9 pontos de diferença, é uma diferença muito grande. Vamos dar uma olhadinha nos gols da Série B. Série B, desfecho da 9ª rodada. Muriaé e o Tombense com um gol de Renatinho bateu o Bahia 1-0. Primeira vitória da equipe na história da competição. E além de ter pulado da lanterna para a antepenúltima posição da tabela, ainda segurou o tricolor do técnico Guto Ferreira na terceira colocação, atrás do Vasco. O resultado também beneficiou o líder Cruzeiro, que fez um jogo complicado no Heriberto Rilse diante do Criciúma no que diz respeito à arbitragem. Aos 27 minutos, pela entrada no tornozelo de Jajá, Léo Costa deixou a equipe catarinense com 1 a menos em campo. Mesmo em desvantagem numérica, nos acréscimos do primeiro tempo, no rebote de Rafael Cabral, os donos da casa foram às redes com Marcelo Hermes. Para sorte dos mineiros, o VAR entrou em ação, pegou o desvio na mão do lateral e o gol foi anulado. E para piorar a situação dos mandantes, após o intervalo e para ser bem preciso, aos 47 minutos de fora da área, Jajá definiu o triunfo visitante.
1-0 e o Cruzeiro abriu 5 pontos no topo da tabela e 9 em relação ao agora quinto colocado Grêmio, que no 0-0 com o Vila Nova no Serra Dourada chegou à quarta partida seguida sem vitória na segundona. O tricolor gaúcho teve um gol anulado na partida, mas poderia ter deixado o campo, inclusive com a derrota, caso Douglas Marques das Flores tivesse assinalado o toque de mão de Bruno Alves dentro da área e o consequente pênalti para o Vila, que com um pontinho somado deixou a lanterna da Série B. O último colocado no momento é o Guarani, derrotado em São Luís pelo Sampaio Corrêa. Gabriel Poveda de pênalti abriu a conta para os maranhenses e no segundo tempo, após interceptar uma cobrança de falta na área, André Luiz ampliou. Também de pênalti, Giovanni Augusto diminuiu para o Bugre e foi isso 2-1, resultado que levou o Sampaio Corrêa à 8ª posição.